Livro de Provérbios, capítulo 4, alguns versículos a partir do 20º. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero falar sobre, eu tenho meditado, falar sobre 4 coisas que nós devemos guardar no intelecto. Segunda coisa que devemos guardar a nossa boca. O que sai da nossa boca tem poder e autoridade sobre as coisas e pessoas. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A boca, inteligência para usar os lábios. Não é porque você sabe falar que você tem que falar o que você quiser falar, da forma que você quiser. Não, eu tenho que ter inteligência, sabedoria e inteligência para falar. Eu tenho que guardar minha boca. A nossa boca é uma fonte. Talvez você tenha tido essa experiência, eu também. Eu já contei aqui a experiência daquilo que eu falei, depois eu tive que correr atrás para pedir perdão, porque eu feri. Eu falei uma verdade, mas eu não tive inteligência para falar. Tive sabedoria, mas não tive inteligência, e depois tive que correr atrás para me retratar. Foram 2 lições que eu nunca mais me esqueci. Mas a gente fala assim: falei, quiser que queira, que não quiser que se dane. Não é assim. Eu tenho que guardar minha boca. O que sai dela, com certeza, ou será usado pelo Espírito de Deus, ou será usado pelo diabo. Viu? Falei, você é desprezada, você é desprezado. Olha o que você ouviu. O diabo usa. Ou o Espírito Santo usa, ou o diabo usa. Agora depende de como eu vou falar, usar minha boca. Senão eu vou ter problemas. Tiago capítulo 3, versículo 9, alguns versos assim: com ela, a boca, a língua, bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então temos que ter cuidado para quem nós estamos amaldiçoando, porque eles são feitos à semelhança de Deus. Eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar, e você também. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Verso 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Verso 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então eu não posso viver contrária ao que está escrito, irmãos. Observe ainda esse texto do Tiago 3, versículo 2, 3, 4, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Não é só a boca que está lá com freio, vai dirigir o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, quem tem que guardar o coração somos nós, quem tem que guardar a boca somos nós, senão a gente vai criar problema. Se o navio não tiver alguém que use bem o timoneiro, o navio pode naufragar, porque ele vai enfrentar as tempestades com habilidade, com inteligência, com sabedoria. Então, vamos parar de falar aquela desculpa assim: agora já falei. Não faz assim não. Pensa para falar, guarda a sua boca, use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Porque a bênção e a maldição estão nos nossos lábios. Guardar o coração, guardar a boca. Terceiro, os olhos. Devemos guardar os nossos olhos. Jesus disse que os olhos são as candeias do corpo. Se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas. Olha que coisa absurda. Qual é a luz das trevas? Essa é a luz das trevas. Deixa comigo, sei o que estou fazendo. E diz lá: quão grandes trevas serão. São as janelas da alma, e é por intermédio desses olhos é que Satanás tenta entrar em nosso coração. Gênesis 3:6, falamos agora mesmo da nossa irmã Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Guarde os seus olhos. Nem tudo aquilo que é bom faz bem. Nem tudo aquilo que faz bem é bom. Cuidado com os teus olhos. João capítulo 2, versículo 6 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ei, irmãos, o diabo é o príncipe deste mundo, e esse mundo existe as suas regras, as suas diretrizes, e são 3 diretrizes: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, dos olhos, e a soberba da vida. Orgulho. Isso é as diretrizes do mundo. Quarta coisa, e a última: devemos guardar os nossos pés. Guardar os pés significa vigiar na maneira de andar.
Isto é, zelar pelo procedimento cotidiano. Você vai ao banco? Tá. Como é que você chega lá? Como é que você fica lá? Você está lá esperando o seu nome chamar para consulta médica? Como é que você fica lá na sala de espera? Nossa, esse médico, eu não estou aguentando mais. Não traduza os seus pés como uma pessoa mal-humorada, murmuradora. Ei, guarda os seus pés. Faça o que você precisar fazer, mas não use a sua boca de uma forma sem pensar ou motivada pelas emoções da espera, que ninguém gosta de esperar. E o paciente, eu sempre digo que o paciente ele gosta de ser paciente, mas não impaciente. E passou da hora, ele passa de paciente para impaciente, e aí já fica mais complicado. Ei, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eu preciso guardar meu pé, irmãos. A forma como eu entro, como é que você entra? Ah, sei não. Será que aquela irmã está aí hoje? Sei não, acho que eu vou embora. Parece que eu vi ela chegando lá. Irmãos, guarda o teu pé, irmão. Guarda o teu pé. Não entra dessa forma. Nós somos chamados para cultuar, mas ele diz que eu preciso guardar o meu pé quando eu entro na casa dele. Eu não posso colocar os pés de juiz e de julgador, eu tenho que colocar os meus pés de adorador. Comunhão, partir do pão, oração, vivendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus. É isso que eu preciso colocar os meus pés na casa de Deus. Os pés são os responsáveis pelas nossas entradas, pelas nossas saídas, as nossas idas e as nossas vindas. Com os pés nós podemos caminhar em direção a Deus ou para longe dele. O livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar do ocidental, será vosso. Deus tem uma bênção para os nossos pés. Quando você entra no lugar, você cria aquele ambiente de paz. Aquele lugar passa a ser assim: ó, não deixa de vir não, hein? Você vem aqui, é uma bênção. Mas quando nós não guardamos o pé para entrar, diz: ih, vem fulano. Esse lugar não é dele, não é dela. Eu preciso guardar meu pé. Aonde eu chegar, eu preciso estabelecer: sou bem-vindo. Me sinto bem, as pessoas me tratam de mim bem, me respeitam, me consideram. Quando eu falo, tão bom, mas quando você coloca o seu pé e diz: sim, esse lugar não é seu. Mas quem sabe esse lugar não é seu porque você colocou o pé, ou eu coloquei o pé da forma que eu não deveria. A ação é nossa, a reação é de Deus. Deus tem prazer em reagir, mas eu preciso saber como eu vou agir para Ele reagir. Eu preciso guardar meu coração, eu preciso guardar minha boca, eu preciso guardar os meus olhos,
eu preciso guardar os meus pés. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem Ele é. Você já viu aquela pessoa falar assim: mas eu não sabia que era errado. Não conhece nada. Não é justificativa. E isso não é justificativa para Deus. Não sabia que era assim. Não sabia porque não buscou conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu posso ir, quem Deus é, o que Ele quer para mim, para que eu não me exceda, para que eu não venha contaminar o meu coração, para que eu não venha pecar pela boca, ou pecar pelos olhos, ou pecar pelos pés. É de suma importância ter a palavra de Deus no coração, pois ela visa nos mostrar o caminho e a direção certa. Por isso o salmista lá em Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a minha vida pessoal, profissional, cultural, educacional, seja lá o que for, familiar, eu preciso conhecer o caminho que Deus estabelece para esses quesitos da minha vida. Eu preciso ser iluminado, meus pés precisam estar iluminados, para que eu possa trilhar o caminho estabelecido pela palavra de Deus. Disse: mas a Bíblia tem muita coisa que já passou. Ela não passou. Talvez eu passei o meu pensamento e disse: agora acho que não é mais assim. Passou o seu pensamento, mas a palavra de Deus permanece. Permanece. Então eu gostaria que você colocasse no seu coração que a vida Deus que nos dá, mas eu preciso cuidar dela. Cada um cuidando da sua vida e Deus cuidando de todos. Cada um cuidando da sua, cada um se preocupando com o outro, mas não cuida da vida dele, cuida da sua. Diz: irmão, posso te ajudar em oração? Agora, não cuida da vida dele, pois você não foi chamado para cuidar da vida de ninguém. Ah, mas eu vou cuidar dos meus filhos. Não, você não vai cuidar, você vai formar os seus filhos. A única pessoa que você foi chamado para cuidar é da sua mulher, do seu marido. Os outros não tem, você não tem nada de cuidar de ninguém. Você tem que orar por ele, ajudar em oração e não cuidar. Escuta aqui, eu estou sabendo que você está fazendo isso. Aí a pessoa pensa assim, só não fala, né? Fala assim: e eu com isso que você está falando isso? Eu preciso cuidar da minha vida. Cuida da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Cada um cuida da sua, irmãos. Eu tenho que ajudar meu irmão e não cuidar dele, não cuidar da vida dele. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso guardar a minha boca. Eu preciso guardar os meus olhos. Eu preciso guardar os meus pés. Para eu fazer isso, eu vou ter que ter muito tempo. Eu vou usar muito o meu tempo. Se eu vou usar muito o meu tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para cuidar dos outros. Sabe por que a gente cuida dos outros? Porque a gente não está cuidando da gente. Se a gente cuidasse da gente, a gente não tinha tempo. Não ficava sobrando tempo para cuidar da vida dos outros. Jesus, ele discipulou os discípulos, não cuidou da vida deles. Cuidou não. Jesus só interferia em algumas coisas. Quando Pedro, na sua intrepidez, cortou lá a orelha lá do soldado, disse: rapaz, não faz isso não, rapaz. E colocou a orelha no lugar. Uma outra ocasião que Pedro, no auge da sua arrogância, disse: não, contigo eu morro contigo, eu vou para a cruz. Disse: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não cuidou da vida dele. Jesus não cuidou dos seus amigos.
cuidar, tomar conta. É isso que eu estou querendo dizer. Nós não vamos chamar para tomar conta da vida de ninguém. Eu posso dizer assim: senti a sua falta no culto passado, mas não pergunta mais nada. Por que você não veio? Ó, vê lá, hein? Não, faz perguntas não. Senti a sua falta. Ah, obrigado. Irmão. Pela importância que eu estou tendo dado. Mas quando eu pergunto e trago outro dinamismo, a pessoa diz: não, mas eu tenho que dar satisfação. Então já muda a conotação, muda, irmãos. Então, vamos cuidar, cada um de nós, porque Deus está conosco e vai levantar homens. Deus, na Bíblia Sagrada fala assim: se alguém tiver um problema, junta 2, 3 e conversa com ele. Problema, não é cuidar da vida dele, é problema. Quando Jesus estava na mesa com os seus discípulos, para esse momento que nós vamos fazer agora, Pedro, muito assanhado, ele disse: João, aproveita que você está perto de Jesus, pede para ele, para eu sentar direito de vocês, que pede para ele. Aí João, né? Ô mestre, quando você chegar lá, coloca eu de um lado. Ei, Jesus só disse assim: não compete a mim saber quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, compete ao Pai. Assunto encerrado. Não estica assunto, irmãos, porque dá problema. Vamos ficar em pé? Deus é poderoso, irmãos. E eu preciso saber quem eu sou. Paulo, só fechar. Ele escreveu ao povo de Roma, no seu capítulo 7, ele demonstrou toda a sua capacidade de ele estar conhecendo os seus próprios limites. Ele disse lá no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito o querer está em mim, mas o não consigo realizar o bem. Isso é apóstolo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então eu tenho que aprender. Paulo disse que lá na frente ele disse que aprendeu. Ele estava no processo de mapeamento. E agora, depois ele passou no processo de experiência. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Domínio da natureza, do coração, reprimindo o intelecto. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei do Senhor. Intelecto, consciência. Mas vejo nos meus membros, natureza humana, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, irmãos, que o nosso intelecto domine o nosso coração, reduza a submissão à nossa natureza, mas saiba que isso é uma luta diária, não é declaração que faz isso. A partir de hoje, eu declaro meu intelecto, você está dominando a natureza. Irmão, você fala hoje, amanhã, ele te dá a sua natureza te dá rasteira. Isso é um hábito diário. Eu preciso criar esse hábito de domínio, de cima para baixo. Isso é hábito.
E o que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão vivendo é de baixo para cima. Eu preciso mudar essa escala, a escala de cima para baixo.